Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus, uma boa noite. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. As crianças estão liberadas, as crianças irão receber ali a ministração. Então as crianças podem acompanhar ali a tia Cláudia. Tia Cláudia hoje está encarregada de instruir as crianças. Amém. E nós nos alegramos também com algumas pessoas que estão nos visitando. Amém. Está conosco a Caroline, Alberto, Gabriel e o Ricardo. Amém. Se coloque em pé. Glória a Deus. Aleluia. Se coloque em pé para que nós possamos receber vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Se tem mais alguém nos visitando, por gentileza, se coloque em pé. Nós queremos receber vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Ricardo, essa semana eu encontrei no Pegue Pese, né, Ricardo? Glória a Deus. Bem-vindos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Uma bênção ter vocês conosco. Glória a Deus. Queridos, vamos à palavra do Senhor. E sempre é uma responsabilidade muito grande, né? Nós transmitimos aquilo que Deus ele quer falar à igreja. Então, quando a gente sabe que tem uma escala, na segunda a gente já começa, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Coloque alguma coisa, né? Dirija a ministração. E essa semana foi a segunda, terça, quarta, nada, quinta, nada, sexta, nada. Eu falei, meu Deus! E aí no sábado, buscando do Senhor a direção daquilo que Ele queria que ministrasse, o Senhor, Ele colocou no meu coração um louvor antigo, para variar, que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E o tema da ministração nessa noite é a mensagem da cruz. Amém? Glória a Deus. Queridos, a mensagem da cruz, ela é o tema central, né? Ela é o tema central da vida cristã. A mensagem da cruz, ela é o nosso símbolo de fé, né? O símbolo do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Ela simboliza também a remissão dos nossos pecados, né? A cruz, ela tem o papel justamente de nos conectar a Deus, né? A cruz, ela é um símbolo. Aqui nós temos uma cruz iluminada, né? Ela tem um significado, mas ela não é apenas um adereço de decoração. A cruz, ela precisa ter o nosso entendimento, né? O entendimento, o que significa a cruz, o que simboliza a cruz. E o egocentrismo do homem, ele tem deixado de lado a centralidade da cruz, né? Quantas vezes o homem ele tem se colocado ao centro de muitas coisas, né? Até no meio religioso, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, mas muitas vezes nós nos esquecemos da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, nós precisamos entender que através dela nós fomos conectados a Deus Pai, né? Ela nos religou o nosso relacionamento, ela nos religou a Deus Pai. Deus, ele nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento diário com Ele, né? Tanto que Adão e Eva, eles recebiam a visita de Deus, né? Constantemente ali no jardim, e com o pecado isso foi quebrado, mas através da cruz, através do sacrifício, né? Isso foi religado, esse relacionamento. E hoje nós podemos sentir a presença de Deus na nossa vida. Nós podemos sentir o Espírito Santo, o Consolador nas nossas vidas. E eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18.
Carta de 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18. A princípio nós iremos ler apenas esse versículo, que diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Mas para nós que estamos sendo salvos, a cruz, ela é o poder de Deus. E antes de nós nos aprofundarmos aqui no tema central da mensagem, eu gostaria de trazer um pouco do contexto, né, do que estava acontecendo quando o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Corintos essas palavras. Corinto era uma cidade muito rica, né, era uma cidade muito movimentada, cheia de comércios, tinha muitas culturas diferentes, né, nós podemos fazer até uma analogia com São Paulo, né? São Paulo ele tem diversas culturas, São Paulo ele tem muitos comércios, era uma grande metrópole daqueles dias, e ali convivia uma diversidade de pessoas, né, de várias culturas. Então tinha os gregos, né, tinha os judeus, tinha os romanos, né, e pessoas de diversas nacionalidades. Mas Corinto também, ele era marcado pela imoralidade, pela idolatria, pelo orgulho humano. E aquela cidade, ela era conhecida pelo templo de Afrodite, né? Afrodite era onde a prostituição, ela fazia parte ali da religiosidade. E além disso, os gregos daquela região, eles tinham uma grande paixão pela sabedoria filosófica, né? Então, uma oratória, né, bem refinada, e para eles o que importava não era justamente o discurso bonito, né? Então eles tinham ali todo aquele cuidado, todas aquelas tradições, né, cheio de lógicas, né, cheio de raciocínios humanos. Então eles procuravam racionalizar todas as coisas, e foi nesse ambiente que surgiu a igreja de Corintos, né? Uma igreja cheia de dons, mas também uma igreja cheia de divisões, cheia de vaidade. Alguns diziam, eu sou de Paulo, né? Alguns diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, e tinham aqueles que diziam, eu sou de Cristo, né? E cada grupo, ele se vangloriava, ele tinha o seu orgulho, que tomava conta ali do povo de Deus. E dentro dessas diferenças culturais, cada um enxergava a cruz de Cristo de uma forma, né? Então, para os judeus, a cruz de Cristo ela era um escândalo, né? Eles diziam, como pode o Messias, né, o Messias tão esperado, né, como pode o Filho de Deus ele morrer de uma forma tão vergonhosa, né? E a cruz ela era a pior morte que havia naquela época, né? Então era justamente uma morte em que você era exposto, né? Era uma morte em que toda a sociedade, toda a comunidade, ela via, né, você ali desfalecendo, você ali morrendo. Então era algo muito vergonhoso você morrer crucificado. E eles queriam sinais do poder, do milagre, da demonstração da glória de Deus. Então eles não enxergavam Jesus Cristo como Messias, justamente pela morte, justamente pela maneira que ele veio a este mundo. E para os gregos, a cruz era uma loucura, né? Como pode alguém ser salvo por meio de uma morte tão humilhante, né? É um homem em uma cruz. O que isso significava? Significava que era um homem que tinha feito grandes atrocidades, né? Coisas vergonhosas para aquela sociedade. Eles queriam filosofia, eles queriam lógicas, né? Eles queriam discursos bonitos, e Jesus ele veio justamente para tirar tudo isso, né? Para tirar a vaidade humana, para trazer a humilhação, e ele se humilhou, né? Quando nós vemos a morte de Jesus Cristo, nós vemos que ele se humilhou. Mas para Paulo e para nós que somos alcançados pela graça de Jesus Cristo, a cruz ela é o poder de Deus.
por aquilo que o mundo rejeita, né? Aquilo que aos olhos do mundo é a fraqueza, aquilo que aos olhos da humanidade, né, seria uma derrota, nos trouxe a salvação. E nós temos a salvação, nós fomos reconciliados com Deus Pai. Então Paulo ele está dizendo, não se enganem, né? Não se engane, igreja de Corinto. O evangelho não é sobre homens, não é sobre líderes, né? O evangelho não é sobre a sabedoria humana. O centro do evangelho é a cruz de Cristo. O centro do evangelho é o sacrifício de Jesus Cristo. Queridos, hoje o cenário, ele não é muito diferente, né? O mundo, ele anda olhando para a cruz de Cristo e muitas vezes não entende o significado da cruz, né? Nós vivemos um contexto em que as pessoas cada vez mais elas estão buscando coisas para si, né? As pessoas estão buscando a sua própria glória, elas estão buscando o seu próprio sucesso, e muitas vezes a cruz de Cristo, ela tem sido deixada de lado. E para alguns o evangelho, ele é escândalo, para outros o evangelho ele é loucura, mas para nós, a cruz de Cristo, ela é a maior prova do evangelho. A cruz de Cristo, ela nos trouxe de volta para viver um relacionamento com Deus Pai, e esse relacionamento, ele transforma a nossa vida, esse relacionamento, ele nos traz o conforto necessário, esse relacionamento, ele nos traz o refrigério para a nossa alma, né? Hoje pela manhã o pastor Mateus ministrou que muitos confiam em carros, né? Mas nós confiamos no Senhor, né? A nossa vida, a nossa confiança, ela está no Senhor dos exércitos, né? O nosso Deus que nos amou de uma forma incondicional e que Ele transforma a nossa vida. O único que é capaz de transformar a vida do homem, né? O homem numa condição pecaminosa, o homem numa condição em que estava condenado à perdição eterna. Jesus Cristo, Ele veio e Ele transformou a nossa vida. A cruz de Cristo, ela nos revela o amor de Deus. Em João 3,16, esse é um texto muito conhecido, que diz que Deus, Ele tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós olhamos o amor de Deus, nós vemos um amor que Ele alcança toda a humanidade, né? Um amor que Ele não é restrito para um grupo de pessoas, mas esse amor, Ele abrange toda a humanidade, aquele que crê, né? Aquele que confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse é alcançado pelo amor de Deus. Em Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Queridos, nós ainda somos pecadores, mas o peso do pecado, né, o fardo do pecado, ele não está mais sobre os nossos ombros. O fardo do pecado, o peso do pecado, ele foi levado ali na cruz do Calvário, né? E através desse sacrifício santo, desse sacrifício puro, nós temos a possibilidade de nos prostrarmos diante de Deus, de pedir perdão pelos nossos pecados e de alcançar a misericórdia. Nós precisamos compreender que o amor de Deus por nós, ele foi revelado ali na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus Cristo. Né? Nós precisamos entender o significado, né, do sacrifício de Jesus Cristo para a nossa vida, né? E quando nós entendemos verdadeiramente isso, nós saímos do centro, né, e nós colocamos Jesus Cristo no centro, e a partir desse momento nós nos colocamos na posição de crucificado, né? Assim como o apóstolo Paulo, ele diz, né, não sou mais eu quem vive, né, mas é Cristo quem vive em mim, ou seja, a minha vida ela já foi anulada, as minhas vontades elas já foram anuladas, e agora eu vivo a vida de Cristo, né? Eu vivo a vida que Cristo ele planejou para a minha vida. O amor de Deus, ele foi planejado
né? A cruz, ela não foi um acidente, né? Desde a eternidade, Deus, Ele já planejou enviar o seu único Filho, Ele enviar Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser alcançados por esse amor. O amor de Deus, Ele foi substitutivo, né? Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E se hoje nós temos a possibilidade de ter paz em meio a um mundo tão distorcido, né? A um mundo onde nós vemos tanta atrocidade, nós temos paz, porque a paz do Senhor está sobre a nossa vida. O amor de Deus, ele não foi merecido, né? Deus nos amou ainda nós sendo pecadores. Isso é importante nós entendermos, não é por merecimento que nós estamos aqui nessa noite. Não é por merecimento que nós podemos ser chamados filhos de Deus, mas é a graça do Senhor, né? A graça é o favor não merecido, não é por merecimento, não é porque nós fazemos coisa boa, não é porque nós temos uma conduta correta, né? Isso nos ajuda a nos aproximar mais de Deus, mas não é isso que nos faz filhos de Deus. O que nos fez filhos de Deus é a graça do nosso Deus, né? O sacrifício de Jesus Cristo ali, mesmo sem nós não merecermos, Ele se entregou, mesmo sem nós não merecermos, mesmo sem nós merecermos, Ele se sacrificou por cada um de nós, e hoje nós temos a possibilidade de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Glória a Deus. O amor de Deus, Ele teve um alto custo, né? Deus Pai, Ele não poupou o seu próprio Filho. E você que é pai, eu gostaria que você refletisse sobre isso, sobre esse amor. Não poupar o seu próprio filho. A nossa tendência como pai, a tendência como mãe, é justamente nós protegermos os nossos filhos, né? E o amor de Deus, Ele foi tão grande, e Ele custou tão caro, né? Que Ele entregou o seu único Filho. Ele entregou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. O amor de Deus é para alcançar a todos, o mundo inteiro, né? O amor de Deus, ele é atemporal. O amor de Deus, independente da época em que viveram as pessoas, aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles foram alcançados por esse grande amor. Eles receberam a vida eterna, eles receberam a salvação, e esse amor é para nós também no ano de 2025, né? Esse amor, ele nos encontra, esse amor, ele nos constrange, porque quando nós olhamos a nossa condição, quando nós olhamos os nossos erros, as nossas falhas, nós nos sentimos constrangidos diante do amor deste Deus, mas este amor, ele foi para nos alcançar. O amor de Deus que entregou Jesus Cristo foi para alcançar a mim e a você no ano de 2025. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando o inimigo ele usar alguém para dizer que você não tem o valor, para dizer que você não vale nada, não aceite isso sobre a sua vida, porque Deus, Ele te amou de uma forma incondicional. Deus, Ele te escolheu porque você é um amado do Senhor, porque você é uma amada do Senhor. Então não permita que o engano do inimigo, né? O inimigo muitas vezes, ele vem bombardear a nossa mente, ele vem trazer acusação contra a nossa vida, dizendo que nós não somos merecedores, dizendo que nós não somos dignos, e nós não somos dignos mesmos, mas o amor do Senhor, Ele nos alcança, o amor do Senhor, Ele nos torna nova criatura, e através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos a nossa vida transformada. Então não é porque nós somos bons, é porque a graça do Senhor, ela nos alcançou. Mas não permita que o inimigo ele venha dizer que você não tem um valor, porque você custou um preço de sacrifício de sangue ali na cruz do Calvário. Você é precioso, você é preciosa
para o Senhor. Então não permita que os seus pensamentos, não permita que o acusador, ele venha contra a sua vida, ele venha trazer palavras que venham te minimizar, palavras que venham te trazer humilhação, porque tudo isso já foi levado ali na cruz do Calvário, e hoje nós podemos nos adentrar na presença do nosso Deus. Na cruz eu vejo o amor, na cruz eu vejo a graça do Senhor, na cruz eu vejo o perdão pelos nossos pecados. A cruz de Cristo, ela é o tema central. A cruz de Cristo é para onde nós devemos olhar a cada dia. Nós não devemos permitir que os nossos problemas, eles venham nos envolver, eles venham nos cegar, eles venham nos tirar da presença do nosso Deus, mas que a cada dia, diante das dificuldades, e as dificuldades, elas vão surgir, elas são inevitáveis, mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos a sabedoria, Deus ele nos dá a direção, para que nós venhamos caminhar, para que nós venhamos estar mais próximo dEle. A cruz de Cristo também, ela nos revela o poder de Deus, um atributo do nosso Deus, ele é poderoso. Em Romanos 1,16, Paulo ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que nós não venhamos nos envergonhar do Evangelho, mas que nós venhamos entender que o poder de Deus, ele nos alcançou, ele nos trouxe a salvação, porque nós cremos nesse Deus poderoso. Em Colossenses 2, do 13 ao 15, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão em sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus. Queridos, na cruz de Cristo foi revelado o poder que perdoa, o poder que cancela, o poder que anulou toda a dívida, o poder que desarma as trevas, né? O poder de Deus, aonde há luz, não há espaço para trevas, aonde há a presença do Senhor, não há espaço para a presença do inimigo das nossas almas, né? Através desse poder, são despojados principados, são despojados potestades, né? Onde há a presença do Senhor, não há espaço para a ação do inimigo, né? O nosso Deus, ele é poderoso, ele também tem um poder que rasga a separação, né? Através do sacrifício de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo, né? E através disso nós temos a possibilidade de nos achegarmos à presença do Senhor, nessa presença que antigamente só era possível através do sacerdote. Hoje nós temos a possibilidade, através da cruz de Cristo, de nos achegarmos à presença do nosso Deus. Foi garantido o acesso direto ao nosso Deus, e nós temos esse acesso. Nós temos essa possibilidade de estar conectado com o nosso Deus. O poder também ele liberta, né? O poder ele nos liberta, o poder de Deus ele nos liberta da culpa, né? O poder de Deus ele nos liberta do medo, né? O poder de Deus ele liberta dos vícios, né? O poder de Deus ele liberta do pecado, né? Nós vemos tantos tratamentos, nós vemos pessoas, né, gastando a sua fortuna justamente para se livrar de vícios, né? E o nosso Deus ele tem o poder, o nosso Deus ele tem o poder de transformar, o nosso Deus ele tem o poder de curar, o poder de transformar histórias, né? Nos dá um novo coração. Quantos de nós tínhamos um coração rancoroso? Quantos de nós estávamos imersos no pecado, mas hoje nós temos uma nova vida em Jesus Cristo, né? Hoje nós somos livres, hoje nós temos a liberdade,
né, conta-se uma história em de que numa cidade tinha uma prisão, né, muito antigo, e ali havia um prisioneiro, e aquele prisioneiro, ele estava condenado justamente a uma prisão eterna. Enquanto ele vivesse, ele estaria preso. E naquela época o prisioneiro ele ficava acorrentado, ele ficava no local escuro, né, de pouco acesso, de zero higiene, né, de pouca alimentação. Então, justamente era um lugar muito restrito, era um lugar isolado, era um lugar onde a pessoa mesmo viva, a pessoa ela já estava condenada à morte. Né? E surgiu um decreto naquela cidade em que o rei, ele falou, não, todos os prisioneiros, eles serão libertos. Né? E o rei, ele dá aquele decreto, e com isso, as correntes, elas são soltas. Né? Os prisioneiros, eles são libertos, eles saem às ruas, mas aquele prisioneiro, ele continuou ali no seu local. Né? Para ele ainda, ele se sentia aprisionado, e foi necessário que um soldado, ele fosse lá, ele tentasse tirar aquele prisioneiro dizia, não, eu fui condenado, né? Eu estou aprisionado, né? Esse é o meu destino, a minha vida, ela vai se resumir a isso, né? Uma condenação à morte. E aquele soldado, ele pega aquela corrente, ele mostra para aquele prisioneiro que ele estava solto, e aquele homem, ele entende que ele tinha liberdade. Queridos, nós estávamos nessa condição, nós estávamos aprisionados, nós estávamos condenados à morte eterna, mas através do sacrifício de Jesus Cristo, as correntes elas foram quebradas. Através do sacrifício de Jesus Cristo, as correntes elas são quebradas todos os dias. Então, se a situação que te aprisiona, não fique ali no seu cantinho, né? Não fique rendido a essa condição de aprisionamento, essa condição de condenação à morte, porque Jesus Cristo, ele veio, a cruz de Cristo, ela trouxe o poder justamente para que as correntes elas fossem quebradas, né? Para que hoje nós tivéssemos liberdade de levantar as nossas mãos, de adorar o nome do Senhor, de proclamar o nome do Senhor, né? De ter as nossas vidas transformadas, né? E assim foi a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela nos trouxe essa liberdade. Quando Jesus, ele diz está consumado, as correntes do pecado, elas foram quebradas. Pai, está consumado. Pai, todo sacrifício ele foi feito. Pai, hoje existe um relacionamento, né? O véu do templo ele se rasgou, já não há uma divisão, né? Então, o sacrifício de Jesus Cristo, ele veio justamente para nos livrar do pecado, para nos livrar da culpa, para nos tirar da condenação, para nos tirar o medo, né? Para que nós possamos ter uma vida transformada no nosso Deus. O poder da cruz é esse, é cancelar a dívida, né? O poder da cruz, ele nos resgata, né? Ele nos tira da prisão, ele quebra as correntes, ele nos dá o acesso à presença de Deus. Se você está em Cristo, você não está mais preso, porque você é uma nova criatura, né? Todo o passado, toda aquela condenação que poderia estar sobre a sua vida, ela já não tem mais o peso, né? O preço ele já foi pago ali na cruz do Calvário. O poder da cruz salva, o poder da cruz ele liberta, o poder da cruz ele transforma, né? Ele transforma qualquer condição. E a cruz de Cristo, ela revela também o chamado de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 23, Jesus ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em Gálatas 2:20, Paulo ele diz: eu já fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Assim já não são mais as minhas vontades, assim já não é mais o meu querer, assim já não são mais as minhas escolhas, mas são as escolhas de Cristo para a minha vida. A cruz de Cristo me ensina a negar a mim mesmo a cada dia. E como é necessário
nós negarmos a nós mesmos, como é necessário nós renunciarmos às nossas vontades, né? A nossa natureza pecaminosa, como é necessário nós negarmos Cristo, nós colocarmos Cristo no centro de todas as coisas, né? E nós assumimos a posição da cruz, nós sermos crucificados, né? E Cristo, Ele assumia a posição central da nossa vida. Me ensina também a tomar diariamente a minha cruz, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos a nossa cruz, que ela é carregada por nós. Cristo, Ele levou sobre si todos os pecados, Ele levou sobre si todas as dores, mas é necessário que nós venhamos levar diariamente a nossa cruz, é necessário que nós venhamos renunciar à nossa vontade, que nós venhamos perseverar na presença do Senhor. Me ensina que seguir a Jesus com obediência é uma questão prática. Em 1 João, capítulo 2, verso 6, está escrito: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Queridos, as nossas atitudes, a nossa conduta, né, o nosso modo de agir, ele revela que Cristo, Ele está em nós. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como Ele andou. Isso nos traz uma responsabilidade, né? A responsabilidade de sermos chamados de filho de Deus, a responsabilidade de, neste mundo, nós estamos num mundo de trevas, nós estamos num mundo de perdição, mas o amor de Cristo, Ele nos alcançou, né? A nossa conduta, o nosso modo de agir, o nosso modo de andar, ele deve ser refletido em Jesus Cristo. A cruz nos ensina também o custo da recompensa. Em Lucas 9, 24, Jesus, ele disse: pois quem quiser salvar a sua própria vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Queridos, não existe o cristianismo sem a cruz de Cristo. Não existe a remissão dos pecados sem o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Não existe discipulado sem nós olharmos para a cruz, né? Os discípulos, eles seguiram a Jesus, os discípulos, eles viram Jesus Cristo, ele sendo crucificado, eles viram Jesus Cristo sendo ressurreto, né? Jesus teve um relacionamento com eles, Jesus deixou as instruções. Então, quando nós somos discipulados, quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos ver o sacrifício de Jesus Cristo nos dias de hoje, né? Nós precisamos ver a redenção, ver o perdão dos nossos pecados. A cruz de Cristo, ela nos revela o amor, a cruz de Cristo, ela nos revela o poder de Deus. E a cruz de Cristo, ela nos revela que nós somos chamados por Deus. Glória a Deus. Queridos, antes de terminar, há uma ilustração também de um homem, em que eles estavam caminhando, né, e cada um com a sua cruz, né, uma cruz pesada, uma cruz grande, e eles precisavam chegar até certo ponto. Mas durante a jornada, um dos homens, ele olhou e falou: nossa, essa cruz está tão pesada, está tão difícil de se locomover, né, em meio aos obstáculos, em meio aos caminhos difíceis e que tem que passar. E aquele homem, ele teve uma ideia, e ele disse: eu vou serrar a minha cruz, né? A minha cruz, ela vai ficar mais leve, a minha cruz, ela vai ficar menor, eu vou conseguir caminhar melhor, eu vou conseguir chegar melhor, chegar mais rápido, né, ao destino que eu preciso chegar. E aquele homem, ele serra a sua cruz, e ele, de certa forma, deixa os outros para trás, né? Ele consegue caminhar melhor, ele consegue se locomover melhor, mas justamente a linha de chegada, havia um abismo, e esse abismo, ele só poderia ser atravessado se você colocasse a sua cruz como uma ponte.
E todos aqueles que estavam cansados da caminhada, todos aqueles que levaram a sua cruz com muito peso, né, com muito sacrifício, chegaram naquele ponto do abismo e eles colocaram a sua cruz e eles atravessaram. E aquele homem que teve aquela brilhante ideia de deixar parte da sua cruz pelo caminho, ele tentou de várias formas, mas ele não conseguiu atravessar. Ele não conseguiu chegar ao seu destino. Queridos, o nosso destino, ele não é neste mundo. O nosso destino é junto com Deus. As coisas deste mundo, elas são tão pequenas. As coisas deste mundo, elas são tão insignificantes, né, diante daquilo que nós sabemos que Deus, ele tem para a nossa vida, diante da vida eterna com o nosso Deus. O que são as coisas deste mundo, né? O nosso período aqui neste mundo, ele é tão pequeno diante da vida eterna, né? A vida eterna que nós temos com Cristo, a vida eterna que nos foi garantida através do sacrifício na cruz do Calvário, tudo isso é tão pequeno. Então que nós possamos carregar a nossa cruz. Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, né? Há momentos em que nós queremos parar, há momentos em que nós queremos desistir, há momentos em que nós queremos dar o nosso jeito de serrar a cruz para ela se tornar mais leve, para ser mais fácil de conduzi-la. Mas o Senhor, ele nos chamou para um propósito neste mundo. O Senhor, ele nos chamou para que nós venhamos carregar a nossa cruz, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Às vezes nós olhamos, falamos, não, a cruz do meu irmão, ela parece ser mais leve, não, mas Deus ele nos chamou para nós levarmos a nossa cruz, para nós levarmos. Existe um propósito, né? De tudo aquilo que nós enfrentamos neste mundo, existe um porquê. Algumas coisas nós iremos entender, outras coisas nós não entenderemos, mas o nosso Deus, ele tem um controle de todas as coisas. O nosso Deus, ele sabe que se você tem uma dificuldade na sua família, se você tem lutado pela sua família, existe um propósito de Deus em cima disso. Se você tem tido uma dificuldade no seu local de trabalho, existe um propósito de Deus em cima disso. É uma cruz pesada, mas é uma cruz que vai te levar à vida eterna. Que nós possamos a cada dia entender, a cada dia confiar no nosso Deus. A cruz que o Senhor, ele nos entregou, a cruz que nós carregamos, ela pode ser uma cruz pesada, mas é a cruz que o Senhor, ele deu para cada um de nós. E nenhuma cruz foi mais pesada do que a cruz de Jesus Cristo. Nenhum sofrimento, ele é maior do que o sofrimento de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Então que a cada dia nós possamos olhar para a cruz de Cristo, a cada dia nós possamos ter os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, a cada dia nós possamos renunciar ao nosso eu, a cada dia nós possamos renunciar à nossa vontade, e saber que é o Senhor quem tem cuidado de nós, é o Senhor que tem guiado a nossa vida. Amém? Eu te convido neste momento a se colocar em pé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Queridos, a cruz de Cristo é o que nós precisamos para alcançar a vida eterna. As dificuldades, né, as tempestades, o vento forte que nós louvamos nessa noite, eles não são capazes de tirar o brilho da cruz de Cristo, de tirar o significado da cruz de Cristo, o sacrifício puro, o sacrifício santo que nos trouxe até aqui. Então, neste momento, nós estaremos orando, mas antes eu gostaria de perguntar se é entre nós alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus Cristo, alguém que gostaria de reconhecer justamente o valor da cruz, o valor do sacrifício de Jesus Cristo, esse sacrifício que nos trouxe a redenção,
esse sacrifício que nos trouxe de volta à vida, esse sacrifício que Deus Pai, Ele nos amou de uma forma incondicional, que Ele entregou Jesus Cristo, para que morresse pelos nossos pecados, para que morresse pelos meus pecados, para que morresse pelos seus pecados. Queridos, a cruz que nós levamos neste mundo, diante do sacrifício de Jesus Cristo, isso não é nada. Diante do sacrifício de Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo, ele diz, são leves e momentâneas perturbações, são leves e momentâneas dores, né? Tudo é muito pequeno, tudo é muito passageiro, quando nós olhamos a cruz de Jesus. Então eu gostaria de convidar nessa noite, se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, de repente você iniciou a sua jornada, mas por algum motivo você deixou a cruz pelo meio do caminho, por algum motivo você se distanciou da cruz de Cristo. Hoje é a noite de reconciliação, hoje é a noite de você se voltar para Cristo, é a noite de você colocar, Senhor, que eu seja crucificado e que o Senhor esteja guiando a minha vida, que a minha vida não seja mais guiada por mim mesmo, mas que Jesus Ele venha guiar a minha vida, que Jesus Ele venha guiar a sua vida. Querido, se você gostaria de dar esse importante passo na sua vida, eu te convido a levantar uma das suas mãos, como uma forma de confissão pelos seus pecados, como uma forma de reconhecimento da condição, como uma forma de reconhecimento do quão pecador, todos nós somos pecadores, mas de reconhecimento de que você necessita de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele estendeu as suas duas mãos ali na cruz do Calvário. E o que é nós levantarmos as nossas mãos e nós confessarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador? Se não há no nosso meio, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. A cruz de Cristo, ela precisa ser revelada diariamente sobre a nossa vida. A cruz de Cristo, ela precisa ser reafirmada na nossa vida. E nós precisamos pedir ao Senhor que Ele traga aos nossos olhos a cada dia o sacrifício de Jesus Cristo. Ele nos traga à tona a condição que nós somos, os quão pecadores nós somos, o quão dependente dEle nós somos. Oh Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pelo teu grande amor. Meu Deus, nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, meu Deus, pois através deste sacrifício nós podemos nos achegar a Ti, meu Pai. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos, pois o Senhor esteve neste mundo, o Senhor sofreu, o Senhor morreu, o Senhor padeceu pelos nossos pecados, Jesus. E nós podemos nos achegar à presença de Deus Pai, através desse sacrifício. Ó Senhor, olha para nós, Senhor. Contempla, Senhor, o nosso coração. Ó Pai amado, que essa seja a mensagem central das nossas vidas. Que essa seja a mensagem que nos dá o ânimo, a mensagem que nos impulsiona, a mensagem que nos traz para perto de Ti, meu Deus. Ó Pai amado, que nós não venhamos buscar as coisas deste mundo, Senhor. Que nós não venhamos correr, Senhor Jesus, gastar, Senhor, ó Pai amado, o nosso tempo, a nossa vida, Senhor, ó Pai amado, em prol das coisas deste mundo, mas que nós possamos levar a nossa cruz, Senhor, que nós possamos reconhecer o Teu sacrifício ali na cruz do Calvário, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Ó Pai querido, nessa noite nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor Jesus, para que a Tua promessa, Senhor,
para que os teus propósitos, Senhor Jesus, eles sejam revelados, Senhor, eles sejam reafirmados, meu Pai, sobre a vida de cada um, Senhor. Oh, Pai amado, pois o teu fardo é suave, Senhor. Oh, Pai querido, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha sobre a nossa vida, Senhor. Nos guia, Senhor, nos sustenta, Senhor Jesus, na tua presença, meu Pai. Que nós não venhamos deixar, Senhor Jesus, pelo caminho aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor, mas que nós possamos perseverar, meu Pai. Que o teu amor, Senhor Jesus, que o teu poder, Senhor, oh Pai amado, que o teu chamado, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, ele venha a ser reafirmado, Senhor Jesus, a cada instante, meu Pai. Em o nome de Jesus, meu Deus, nós te louvamos, Senhor, nós exaltamos o teu santo nome, Pai, e nós rendemos a ti, Senhor Jesus, toda a adoração, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.